acho que é assim que você compartilha. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim, sim. Tudo ótimo, né? Pronto, excelente. Então, vamos lá. Como eu disse, a nossa aula... Deixa eu até reduzir o zoom aqui para ficar mais fácil. A nossa aula de hoje é sobre direitos da personalidade, certo? Vocês muito provavelmente já ouviram falar em direitos da personalidade, não só nas aulas de direito civil, mas em outras aulas, porque esse é um tema muito importante no direito civil, no direito constitucional, enfim. Então, a gente vai tratar deles e eu preparei um esqueminha aqui que trata justamente dos pontos que vão ser abordados na nossa aula. Isso aqui é quase um sumário para que vocês consigam ver melhor o que é que a gente vai estudar hoje, certo? Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver qual é o conceito de direitos da personalidade, ou seja, o que é que eles são. E, no mesmo ponto, a gente vai tratar da importância deles. Por que é que a gente fala em direitos da personalidade? Por que é que o Código Civil de 2002 se preocupou em destinar um capítulo específico, como a gente vai ver, é o capítulo 2 do título 1 do livro 1 do Código Civil? Por que é que esse Código Civil se preocupou em destinar um capítulo específico para esses direitos? Segundo, a gente vai ver a previsão legal dos direitos da personalidade. Como eu já dei uma adiantada aqui, eles estão previstos... Desculpa, gente, é porque o meu gato tá perreando aqui, talvez ele até apareça na câmera. Enfim, e nem lembro o que é que eu tô... sobre a previsão legal. Como eu já adiantei, os direitos da personalidade, como a gente vai ver, estão no capítulo 2 do título 1 do livro 1 da parte geral do Código Civil. Mas não só lá, a gente vai ver isso no ponto 2. Ou seja, onde é que estão os direitos da personalidade na lei. O terceiro ponto trata das características dos direitos da personalidade, ou seja, eles são direitos como quaisquer outros? Não. A gente vai ver que, por exemplo, os direitos da personalidade são inatos, esse é o ponto 1 do ponto 3, eles são inatos, são vitalícios, são irrenunciáveis, indisponíveis, imprescritíveis e absolutos. Eu até coloquei aí no ponto 3.7 outras, porque existem outras características que, como a gente vai ver, acabam se confundindo com as que eu já apresentei aqui, mas, enfim, vai de cada doutrinador. Cada doutrinador aponta suas características e, às vezes, elas não convergem. Então, eu coloquei outras justamente para a gente conseguir abarcar o máximo possível das características essenciais apresentadas pela doutrina, certo? O ponto 4, ele trata da classificação dos direitos da personalidade e os direitos previstos no Código Civil. Vai ficar mais fácil de entender quando a gente for para o ponto 2, mas, como eu disse, os direitos da personalidade eles estão previstos não apenas no Código Civil, mas fora dessa legislação. Então, eles também estão na Constituição, em leis esparsas, etc. Mas a gente vai tratar no ponto 4 especificamente dos que estão no Código Civil, certo? E dentro desses direitos que estão no Código Civil, do artigo 11 ao artigo 21, a gente vai ver, tem duas classificações. A primeira são os direitos à integridade física e psíquica, e aí a gente vai ter o direito à disposição do próprio corpo em vida e após a morte, e o direito à escolha do tratamento médico e da intervenção cirúrgica. Por sua vez, os direitos à integridade moral se referem no Código Civil aos direitos da identidade, o direito à identidade pessoal, né, que trata do nome, pseudônimo, que a gente vai estudar direitinho, o direito à imagem e o direito à privacidade, beleza? O ponto 5 são justamente os demais direitos da personalidade, ou seja, fora aqueles que estão previstos no Código Civil, quais são os outros direitos da personalidade que a gente pode falar? A gente não vai se aprofundar sobre eles, porque, querendo ou não, eles estão mais na seara constitucional do que na seara civil por si, digamos assim, mas a gente precisa mencioná-los porque eles são muito importantes. E, por fim, a gente vai tratar num ponto super curto sobre a tutela jurisdicional dos direitos da personalidade. Esse ponto 6, ele vai ser explorado melhor na disciplina de Direito Civil 4, ou seja, daqui a 3 períodos, que trata de responsabilidade civil, etc. Mas, como eu disse, a gente vai dar uma adiantada só para não ficar incompleto o nosso conteúdo, beleza? Eu falo demais e eu falo muito rápido, então se eu estiver falando algo que vocês não entenderem, por favor, eu faço questão que vocês me interrompam, como eu disse, participem da aula, certo?
Então, vamos lá. Antes que a gente comece, antes que a gente vá para o conceito importante. Ah, a Cássia está gravando. Que ótimo. Muito obrigado, Cássia. Você é maravilhosa. Enfim, alguém tem alguma pergunta? Por favor, sim. Ainda que seja tipo, você acordou bem hoje, Luiz Arthur? É porque a gente tá resolvendo um BO aqui da prova que teve. Aí tá uma confusão, aí tá todo mundo tentando resolver. Não, a gente espera que não, porque semana que vem tem prova do civil. A gente tá tentando fazer com que não seja adiado. Esse é o BO. Eita, entendi. Então, assim, independente do resultado, eu espero que dê certo. E, querendo ou não, como eu disse, esse assunto daqui de hoje, ele vai provavelmente cair na prova de civil. Então, né, ele não é dispensável. Mas ainda bem que a Cássia, se eu não me engano, está conseguindo gravar, então... ótimo, valeu, Daniel. Ótimo. Mas, enfim, gente, como eu disse, fiquem à vontade para participar, certo? Vamos lá, então. Ponto 1. Conceito e importância dos direitos da personalidade. O que é que são os direitos da personalidade? Opa, fechei aqui sem querer. O que é que são os direitos da personalidade? A gente tem várias definições, como a gente vai ver, na doutrina existem vários conceitos que podem ilustrar para a gente o que são exatamente os direitos da personalidade. Eu, preparando essa aula, e mesmo na época de estudante, quando eu era aluno da disciplina de Direito Civil, eu usei algumas doutrinas que eu considerei as mais interessantes. É claro, existem várias, mas as que eu mais gostei foram as obras faleiras. Luiz Arthur, desculpa só atrapalhar, mas é porque eu acho que eu tô como organizadora da chamada e tem uma galera pedindo para entrar e eu tô tipo, socorro. Entendi. Tem como tu mudar aqui, tu aperta nos 3 pontinhos e coloca Luiz Arthur como organizador. Ótimo. Ai, tá ótimo, obrigada, Daniel. Vou tentar. Valeu, fazer. Daniel. Nem sabia que isso era possível, mas vocês que são geração EAD vocês já estão por dentro. Se tiver como fazer isso, seria melhor, mas se não tiver, pode deixar entrar eles. É claro que o ideal seria que só os alunos da turma entrassem em meio institucional, mas né, também não vou pedir carteira e matrícula para a pessoa entrar. Pois pronto. Pois então, João, você que pediu para entrar, pode pedir de novo, que agora eu te aceito. E eu vou tentar mudar aqui. Pronto. Enfim, valeu aí pela preocupação, mas como eu disse, se não conseguir mudar para... Como é? Eu não sei como é o nome, mas enfim, a organização da chamada para minha conta, pode aceitar, certo? Não tem problema não. Enfim, gente, como eu estava dizendo, na época de estudante e agora, como monitor para preparar essa aula, eu usei como base algumas obras interessantes da doutrina, principalmente duas delas, que foram a de Pablo Stolz Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, que é muito boa, e a de Paulo Lobo. São duas excelentes. É claro, a gente tem várias outras que são relevantes. A gente tem a obra, por exemplo, de Maria Helena Diniz, a gente tem a obra de Tartucci, né, Flávio Tartucci, a gente tem Carlos Alberto Gonçalves, Silvio Venosa, enfim, todos aqueles autores que vocês já estão familiares, mas as que eu mais gostei foram essas, não só por causa do conteúdo em si, por causa do que é discutido nessas obras, mas por causa da apresentação, né? Eu achei que é muito mais fácil entender os direitos da personalidade nessas obras, porque a organização é tranquila, certo? Então, na parte da conceituação, foram deles os conceitos que eu peguei. Então, vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai ter aqui, como eu disse, é o de Pablo Stolz Gagliano. Eu vou me referir a ele como Stolz, certo? Eu sei que muita gente se refere a ele como Gagliano, mas eu vou me referir a ele como Stolz, que eu acho mais fácil. Stolz e Pamplona. E eles afirmam que os direitos da personalidade são justamente aqueles direitos que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais, certo? Quando a gente tem só um conceito, fica até um pouco difícil de entender exatamente do que é que a gente está falando. Então, por essas e outras, eu trouxe o segundo conceito, que é o de Paulo Lobo. Paulo Lobo dispõe que os direitos da personalidade são os direitos não patrimoniais, isso é muito importante, os direitos não patrimoniais inerentes à pessoa, compreendidos no núcleo essencial de sua dignidade.
Paulo Lobo, inclusive, acrescenta que os direitos da personalidade são aqueles que concretizam a dignidade da pessoa humana no âmbito civil. Tudo bem? Então, assim, gente, esses não são conceitos muito difíceis, mas é interessante que a gente observe-os com... que a gente os observe, desculpa. Que a gente os observe com... Meu Deus, não sei falar português. Que a gente os observe com cuidado, justamente porque nesses conceitos estão presentes o que é essencial sobre os direitos da personalidade, certo? Como, por exemplo, lembra que eu disse que era importante a gente prestar atenção na parte da não patrimonialidade, ou melhor, da extrapatrimonialidade? Pois é, porque no contexto da natureza jurídica dos direitos da personalidade, existe uma discussão na doutrina referente a qual seria a natureza jurídica dos direitos da personalidade. Tem gente que diz que são direitos subjetivos, outras pessoas dizem que não são, justamente porque eles não são renunciáveis, a gente vai ver isso depois, mas o que importa, e isso é um consenso, é que eles são não patrimoniais, certo? Então, assim, esses conceitos, como eu coloquei aí no documento, esses conceitos ensejam a interpretação que a gente dá do fato de que o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente depois da Constituição de 88, a importância que o ordenamento jurídico dá para a esfera extrapatrimonial do indivíduo. Ou seja, a gente vai observar o sujeito fora do seu patrimônio. Então, existem valores com os quais o ordenamento jurídico se preocupa que não podem ser reduzidos de forma pecuniária, certo? Ou seja, que não é uma questão de patrimônio, é uma questão de finanças, que fazem com que aqueles direitos sejam importantes. E sim a questão da própria essência do indivíduo, certo? Isso, inclusive, vocês já devem ter estudado com o professor Rogério a questão da constitucionalização do direito civil. Esse é um dos reflexos da constitucionalização do direito civil, justamente porque o Código Civil de 1916, como vocês provavelmente sabem, tem uma fama de ser muito patrimonialista. Então, assim, basicamente, todos os direitos, ou a maioria dos direitos elencados no Código Civil de 1916, eles estão, direto ou indiretamente, ligados ao patrimônio do indivíduo. No Código Civil de 2002, não. Como ele é mais próximo da Constituição Federal de 1988, que foi estabelecido com base no princípio da dignidade da pessoa humana, ele se preocupa muito com a questão da dignidade, da essência do indivíduo e dos direitos que devem ser respeitados, independente da questão patrimonial, certo? Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai para a previsão legal, mas antes eu vou fazer o que eu já fiz antes. Inclusive, eu peço perdão pela repetição, mas é só porque eu acho melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, mais uma vez, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Show de bola. Então, vamos lá, gente. Previsão legal dos direitos da personalidade. Como eu adiantei quando eu estava falando do sumário, os direitos da personalidade, eles estão previstos expressamente no Código Civil, no capítulo 2 do título, no capítulo 2 do livro 1, título 1 da sua parte geral, dos artigos 11 ao 21. A gente vai ver que existem outras menções aos direitos da personalidade, como aquela no artigo 52 do Código Civil também. Inclusive, o artigo 52 tem a seguinte redação. Eu vou ler porque a gente não vai se aprofundar nele, mas é importante que vocês saibam. O artigo 52 do Código Civil, inclusive, não, eu não vou nem ler, eu vou pedir para que alguém leia, porque aí eu obrigo vocês a participarem da aula. Alguém pode ler, por favor, a redação do artigo 52 do Código Civil? Alguém com uma bela voz para encantar a nossa manhã. Beleza. Vai lá. Perfeito. Muito obrigado, Daniel. É o seguinte, a gente não vai se aprofundar sobre essa temática, como eu disse, mas é importante que a gente saiba que os direitos da personalidade também são
aplicados à pessoa jurídica. Porque a gente vai ver aqui que os direitos da personalidade são inatos, então todo ser humano tem direitos à personalidade, etc. Mas a pessoa jurídica também, a ela são aplicáveis também os direitos da personalidade. Existe uma discussão doutrinária sobre isso, na medida em que a pessoa jurídica não pode ser titular dos direitos da personalidade. Eu acho que eu estou até com a doutrina de Paulo Lobo aberta, posso ver se eu acho aqui fácil para vocês à disposição. Uma doutrina dele que é fácil de entender quanto a isso. Ele é bem objetivo. Cadê? Basicamente, Paulo Lobo diz que a aplicação no que couber não significa que a pessoa jurídica seja titular de direitos da personalidade, mas sim que está equiparada à pessoa física para exercer alguns deles. Então, assim, gente, a pessoa jurídica ela não é titular de direitos da personalidade, mas ela pode sim ser alvo de uma violação de direitos da personalidade. Óbvio, como a gente vai ver aqui, a vida, por exemplo, é um direito da personalidade. E você não tem como violar a vida de uma empresa. Mas a honra, que é outro direito da personalidade, pode sim ser violada. Então, mais uma vez, vocês vão estudar isso em responsabilidade civil, em Direito Civil 4, não se preocupem, mas você pode sim ser condenado a pagar dano moral contra uma empresa, porque você pode abalar a reputação dela, a questão da honra objetiva. Não sei se vocês já estudaram isso de honra objetiva e honra subjetiva, mas basicamente a empresa não tem honra subjetiva, é só honra objetiva, né? Porque é a questão da reputação dela, a imagem dela perante os outros. Mas, enfim, eu citei isso justamente porque o STJ, inclusive, tem uma súmula, que é a súmula 227, que determina que a pessoa jurídica, e aí é importante, a súmula não diz isso, mas a súmula diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas são só pessoas jurídicas de direito privado, certo? Pessoas jurídicas de direito público, seja um município, um estado ou até a União, não podem sofrer dano moral. Enfim, falei disso rapidamente, só porque a gente não vai se aprofundar sobre essa temática, mas é importante que vocês saibam disso, certo? Pessoa jurídica pode sim, pessoa jurídica de direito privado, pode sim sofrer dano moral e a elas são aplicados os direitos da personalidade no que couber. Aquilo que não cabe é, como eu disse, direito à vida, direito à integridade física, que não fazem sentido. Então, vamos lá. A previsão legal no Código Civil dos direitos da personalidade vai do artigo 11 ao artigo 21, que estão no capítulo 2, do livro 1, título 1 da parte geral. Também estão no artigo 52. E a gente vai ver no ponto 5 que existem outros direitos da personalidade previstos fora do Código Civil, como, por exemplo, aqueles previstos na Constituição, principalmente no artigo 5º. Beleza, gente? Então, vamos lá. Paulo Lobo, inclusive, ele aponta que a doutrina se divide entre a corrente tradicional, que é minoritária, mas, enfim, a corrente tradicional, conservadora, digamos assim, e a corrente majoritária em relação à tipicidade aberta dos direitos da personalidade. O que é que significa? Basicamente, a corrente minoritária defende que os direitos da personalidade são apenas aqueles contidos nos tipos legais previstos. Ou seja, aquele rol da lei, ele é um rol taxativo, ele é um rol que esgota os direitos da personalidade, ou seja, só existem aqueles. A outra corrente entende que os tipos previstos na Constituição e na legislação civil são apenas enunciativos ou exemplificativos. Ou seja, que é inadequado pensar em um número fechado dos direitos da personalidade, ou seja, que existem outros direitos fora daqueles elencados. Deu para entender, né? Tranquilo? Eita, eu vi que a Ana Raquel colocou ali no chat o artigo 52 e eu nem tinha visto, faz 5 minutos. Mas, enfim, muito obrigado, Ana Raquel, né? Como não está no material, é bom mesmo que esteja no chat da aula. Enfim, gente, deu para entender tudo até agora? Conceito e previsão legal dos direitos da personalidade? Perfeito. Vamos lá. Agora a gente vai para uma parte que é meio longa, que trata das características dos direitos da personalidade. Ela é um pouco longa, porque são muitas as características, mas como vocês vão ver, elas acabam se misturando. As características, elas é como se tivesse uma característica geral que dela defluem as outras. Defluem? Eu não sei nem se esse verbo existe, mas vocês entenderam. Dela irradiam as outras características.
a gente vai ter, de acordo, como eu disse, com cada doutrinador, cada característica. Então, eu recomendo demais que vocês peguem assim mesmo um capítulo, uma obra dos doutrinadores para dar uma passada e estudarem, porque principalmente eles dão muitos exemplos, eles trazem jurisprudência, trazem enunciados, então é interessante que vocês leiam, certo? Vamos lá. A primeira característica que a gente traz aqui é a de que os direitos da personalidade, eles são inatos. Inclusive, eu queria compartilhar aqui uma situação que quando eu era aluno do Direito Civil 1, eu estava escrevendo sobre direitos da personalidade, etc. Quando cheguei nessa parte das características, eu queria manter tudo nos substantivos, porque é como a gente vê na doutrina, né? A gente vê que quais são as características? Vitaliciedade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade, não sei o que, ou seja, tudo no dado, tudo no substantivo. Só que inato não tem um substantivo correspondente, né? Ou pelo menos não que eu saiba. E aí eu até escrevi inatez, mas aí depois eu fiquei pensando, não soa bem. Então, eu acho que o ideal é falar do caráter inato do direito da personalidade, mas inatez não existe. Enfim, deu para entender, né? O que é que significa a inatez, ou melhor, o caráter inato dos direitos da personalidade? Significa que todos os seres humanos nascem com eles. Todos os seres humanos, sem distinção. Justamente porque são direitos devidos aos seres humanos pelo simples fato de existirem, certo? Ou seja, não há pré-requisito ou limitação em relação aos direitos da personalidade. Você não precisa ter nascido em determinado lugar, com determinada renda, em determinada época, para ter direitos da personalidade. Não. Eles são devidos, são garantidos pelo simples fato de você existir, certo? Isso parece óbvio para a gente, porque a gente estuda desde pequeno, não, né? Mas assim, desde o primeiro período, desde o segundo, que a nossa Constituição, por exemplo, se preocupa com a não discriminação, com a igualdade entre as pessoas. Então pode parecer batida essa ideia, mas é sempre importante reforçar que todos os seres humanos têm direitos da personalidade, porque eles são inatos, certo? E isso pode parecer óbvio, mas há 300 anos não era. Há 300 anos a gente tinha escravidão e, na época, considerava-se que determinadas pessoas não eram sujeitos de direito. Ou seja, aquelas pessoas escravizadas, elas eram objetos de direito. E isso é inadmissível. Era na época, se você parar para pensar, assim, mas não era legalmente inadmissível, como é hoje, ainda bem. Então, assim, deu para entender por que são inatos os direitos da personalidade, porque todo mundo nasce com eles e não há pré-requisito para que se tenha os direitos da personalidade, certo? Segunda característica é a sua vitaliciedade, ou seja, os direitos da personalidade são vitalícios, eles são permanentes e, em regra, perduram até a morte da personalidade. A extinção. Vocês já estudaram isso, eu acho. Se não estudaram, vão estudar. Por que eu coloco aqui via de regra, em regra? Porque, em alguns casos, inclusive, os direitos da personalidade são resguardados até mesmo depois da morte. Ou seja, eles não são vitalícios no sentido de que vão até a morte, mas alguns deles se estendem, como a honra, por exemplo, se estendem até depois. A gente vai estudar isso no último ponto, que trata da tutela jurisdicional, justamente porque o artigo 12, parágrafo único do artigo 12, garante essa possibilidade de proteção aos direitos da personalidade mesmo após a morte, certo? Deu para entender, gente? São inatos e vitalícios esses direitos. Terceira característica. Os direitos da personalidade são irrenunciáveis. O próprio nome já diz, é fácil de entender. Mas, basicamente, é juridicamente impossível que um sujeito se prive, que ele renuncie os seus direitos da personalidade. Ou seja, você não pode, basicamente, dizer assim, quer saber, hoje eu não estou afim de ter o direito à vida, pô. Hoje eu não acordei à vontade de ter o direito à integridade física. Rapaz, quer saber, a privacidade não me cai bem, não. Acho que eu vou passar o resto da minha vida sem o direito à privacidade. Você não pode fazer isso, certo? Eles são irrenunciáveis. A gente vai ver depois, quando a gente tratar do fato de que eles são absolutos, que não é tão fácil assim. Existem exceções, etc. Mas a regra é essa. Os direitos da personalidade são irrenunciáveis. Por quê?
justamente porque a renúncia desses direitos implicaria no fato de que a pessoa deixaria de ser um sujeito de direito para ser um objeto de direito. Ou seja, ela está renunciando àqueles direitos e passando a ser objeto e não sujeito, como deve ser. A gente tem à disposição do próprio artigo 11 do Código Civil, que está transcrito no documento que foi passado para vocês, que diz o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, e a gente vai estudar isso direitinho, os direitos da personalidade são intransmissíveis, a gente também vai estudar isso, e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. A gente vai ver, como eu disse, não é tão simples assim, por isso que a lei coloca, com exceção dos casos previstos em lei, mas essa é a regra, certo? Eles são irrenunciáveis. Deu para entender, gente? Estou falando muito rápido, estou falando muita coisa ao mesmo tempo, enfim. Não, tá ótimo. Tranquilo. Tudo certo, né? Eu até vi que o meu familiar, Tiago Leal, que eu sou Luiz Arthur Leal, né? Ele colocou que voz gostosa, e aí eu pensei, caramba, uma pessoa me elogiando, que coisa boa de se ouvir. E aí eu percebi que foi quando o Daniel falou. Então, assim, tô um pouco triste, tô um pouquinho. Não, brincadeira, gente. Mas, inclusive, eu tinha pedido para alguém com uma bela voz ler o disposto no artigo 52, né? Então, Tiago tem toda a razão. Realmente, Daniel brilhou naquele momento. Muito obrigado, Tiago. Agora sim eu estou completo. Posso continuar a aula. Como eu disse, meu primo Tiago. Enfim, gente, vamos continuar, então. Direitos indisponíveis. Por que isso soa tão óbvio, né? O próprio nome já diz. Mas eu sou obrigado a falar, né? Então, vamos lá. Por que os direitos da personalidade são indisponíveis? Porque você não pode dispor deles. É isso, gente. Muito obrigado pela apresentação. Tamo junto. Boa. Não, brincadeira. Eles são indisponíveis justamente porque você não pode, basicamente, oferecê-los a outra pessoa. É porque, como eu disse, essas características elas se misturam muito. Então, você pode dizer que a indisponibilidade compreende a irrenunciabilidade. Então, Pablo Stouza, inclusive, faz isso. Ele coloca tudo numa característica só. Basicamente é isso. Você não pode renunciar, você não pode dispor dos seus direitos da personalidade e eles não podem mudar de titular. Por isso que a lei diz que eles são intransmissíveis, certo? Você não pode dizer assim, o meu direito à vida agora é de Tiago, agora é de Daniel. Ele que decide se eu devo viver ou não. De jeito nenhum. Ele é seu, eles são intransmissíveis, esses direitos, certo? Então, eu até coloquei aqui uma aspa, como diz Casimiro, até coloquei aqui uma citação de Pablo Stouza e Rodolfo Pamplona, que dizem que nem por vontade própria do indivíduo o direito pode mudar de titular, certo? Ou seja, ninguém pode dispor da sua vida, da sua intimidade, da sua imagem, todos aqueles direitos que a gente vai estudar. Então, assim, outra característica que está embutida na indisponibilidade é a inexpropriabilidade, ou seja, eles não podem ser expropriados. O poder público ele não pode retirar ou diminuir um direito da personalidade, uma vez que eles não estão no domínio público, domínio coletivo, eles são personalíssimos, certo? Eles são seus e você não pode dispor deles. Beleza, gente? Eu ia comentar alguma coisa e esqueci o que era. Quando a gente for falar do caráter absoluto, a gente vai tratar das exceções. Mas, enfim. Esse ponto 3.5 aqui, ele é chatinho, certo? Como estudante, eu tive dúvidas, e aí, preparando essa aula como monitor, é que eu pude esclarecer melhor. Então, aqui eu peço que vocês prestem atenção, principalmente porque vocês ainda não estudaram, se eu não me engano, prescrição e decadência, não é isso? Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Os direitos da personalidade são imprescritíveis. O que é que significa? Stouza e Pamplona apontam que inexiste um prazo para o exercício dos direitos da personalidade. Significa que o seu não uso não extingue, certo? Ou seja, você não é obrigado a todo dia eu vou exercer um direito da personalidade para que ele... se eu não fizer isso, ele some, sabe? Não é um pou que você tem que alimentar todo dia, senão ele desaparece. Não. Você pode não usar, entre aspas, os direitos da personalidade, mas isso não significa que você perde o direito a eles, certo? E aí, como aluno, eu pensei, mas isso não é
imprescritibilidade? Isso, na verdade, seria a questão da decadência, porque a imprescritibilidade trata da pretensão e não do direito em si. Mas o que é importante que vocês entendam é o seguinte: os direitos da personalidade em si são inatingíveis pela prescrição. Ou seja, as pretensões decorrentes da violação desses direitos não são sujeitas à prescrição, como aquelas relativas a fazer cessá-la, ou seja, fazer cessar a violação. E aí você pensa, então se alguém violar, se alguém ferir um direito da personalidade minha, eu vou ter o resto da vida para fazer o que eu quiser com aquilo. Não. Por quê? Porque os mesmos efeitos, ou seja, a imprescritibilidade, ela não se aplica à pretensão pecuniária de reparação civil, ou seja, a indenização pela sua violação. Porque essa pretensão vai obedecer à regra geral do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, segundo o qual a pretensão de reparação pecuniária e tal prescreve em 3 anos. Isso pode parecer confuso, mas eu juro que vai ficar mais fácil de entender quando vocês pagarem Direito Civil 4. Enfim, o que é que eu posso fazer para ajudá-los aqui? Basicamente, imagina que alguém viola um dos seus direitos da personalidade, certo? Como, por exemplo, o direito ao esquecimento, que a gente vai ver no ponto 5, que alguns consideram como direito da personalidade, outros não, mas enfim, alguém viola esse seu direito. Você tem, a partir do momento da violação, daquele ato único de violação, 3 anos para obter a reparação civil correspondente à violação, certo? Você vai ter 3 anos. Dano moral. Isso é muito importante falar, eu não falei até agora. O dano moral, o famoso dano moral, que vocês vão estudar em Direito Civil 4, ele existe justamente em relação ou em decorrência dos direitos da personalidade, certo? O dano moral é aquele dano a direitos da personalidade. Direito, ou como diz o professor, o excelente professor Adalmirton, direito ao atributo da personalidade. Mas, enfim, esse é assunto de Civil 4. O ponto é, se alguém violar um direito da personalidade seu, você vai ter 3 anos para receber a reparação civil pecuniária por aquilo, ou seja, para receber uma indenização. Só que esse prazo prescricional de 3 anos não se aplica às outras formas de reparação daquele dano. Ou seja, na verdade não é nem reparação nesse caso, mas as outras pretensões decorrentes da violação, como aquela de fazer cessar a violação. Por exemplo, alguém está violando um direito da personalidade seu, certo? E a pessoa continua violando, ou seja, por exemplo, na questão do direito ao esquecimento, que vocês vão estudar melhor com a Cássia, aquele fato que diz respeito ao seu passado e que ofende, etc., etc., ele continua sendo veiculado. Você pode fazer cessar aquela violação, ainda que não receba a indenização correspondente a ela. Ou seja, a imprensa, o meio que veicula aquele fato pode ser obrigado a retirá-lo do ar. Deu para entender como é que você pode fazer cessar uma violação sem que isso implique pretensão pecuniária? Basicamente, você vai garantir que aquele direito não continue sendo violado. Mas, se você quiser dinheiro para aquilo, você vai ter 3 anos para ajuizar a ação, enfim. Deu para entender? Como eu disse, isso é um pouco confuso, mas vocês vão entender isso melhor no final da cadeira, quando vocês estudarem prescrição e decadência, e vão estudar melhor em Direito Civil 4, quando vocês estiverem estudando dano moral. Mas, enfim, tranquilo? Em resumo, como eu disse, se você quiser dinheiro por causa da violação ao direito da personalidade, você tem 3 anos para ajuizar a ação, mas se você quiser fazer cessar a violação, você tem a vida toda. Certo, gente? Por isso que eles são imprescritíveis. Por que a gente diz que os direitos da personalidade são absolutos? Ave Maria, são 8h45 já, mas enfim, vai dar tempo. Por que a gente diz que eles são absolutos? Justamente porque eles possuem o que se chama de oponibilidade erga omnes. Vocês vão estudar isso melhor no próximo período, em Direito das Obrigações. Espero que com o professor Rogério Fialho, que é ótimo, foi meu professor de obrigações. Vocês já devem ter ouvido falar de oponibilidade erga omnes. Então eu pergunto, alguém sabe dizer o que é? Tá no material, gente. Então assim, ainda que você não saiba, é só ler. Tem um isto é. Oponibilidade... Luiz, a oponibilidade erga omnes é que ela é obrigatória a todo mundo. Ela pode se colocar a todo mundo, não tem muita distinção. Perfeito, João. Valeu. Excelente colocação. É exatamente isso.
A oponibilidade erga omnes significa que todo mundo, todos os indivíduos, têm o dever de respeitar aquele direito. Ou seja, o professor Rogério Fialho, inclusive, provavelmente vai dar esse exemplo. Se eu tenho esse lápis e ele é meu, eu tenho direito sobre ele, eu tenho direito de patrimônio, é um direito real sobre ele. Todo mundo é obrigado a respeitar esse direito. Ou seja, todo mundo é obrigado a respeitar o fato de que esse lápis é meu. Ninguém pode roubá-lo, ninguém pode tirar ele de mim de forma ilícita, né? Então, isso é diferente dos direitos pessoais, ou os direitos obrigacionais, ou os direitos de crédito, que vocês vão estudar no período que vem. Que são, por exemplo... eu não vou nem dar exemplo, porque senão vai confundir mais vocês, e isso é assunto do período que vem. Mas os direitos pessoais, obrigacionais ou de crédito, eles se impõem àquela outra parte da relação obrigacional. Os direitos erga omnes, não. Os direitos reais, etc., eles se impõem a todo mundo. E esses são os direitos da personalidade. Todo mundo é obrigado a respeitar os seus direitos da personalidade. Todo mundo é obrigado a respeitar o seu direito à vida, por exemplo. Ninguém pode matar você. Todo mundo é obrigado a respeitar o seu direito de integridade física, enfim, todos aqueles que a gente vai ver aqui. Só que o fato de que esses direitos são absolutos não significa que eles são absolutos sempre, o tempo todo, para todo mundo, certo? Existem exceções para essa regra, como, por exemplo, aquela prevista no enunciado número 4 do Conselho da Justiça Federal, do STJ, que foi aprovado na primeira jornada de direito civil. Basicamente, o que o enunciado diz é: o exercício dos direitos da personalidade... O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Por que isso é importante? Porque existem, por exemplo, aquelas pessoas que são contra o BBB, o Big Brother Brasil, porque pensam assim, velho, que absurdo a pessoa renunciar da privacidade dela, porque eu não estou muito por dentro, mas se eu não me engano, além de terem câmeras 24 horas em todos os lugares, você tem câmeras até no banheiro, né? É aquela coisa, o banheiro mesmo, individual, sem ser o que a gente toma banho, a câmera não é transmitida, mas existem câmeras e tal, eu posso estar errado, mas enfim, o ponto é a casa mais vigiada do Brasil, então em tese você estaria violando o direito da personalidade, que é o direito à vida privada, o direito à intimidade, mas como essa é uma limitação, meu Deus, esqueci a palavra temporária, uma limitação temporária e específica prevista em contrato, ela não é uma violação ao direito da personalidade, porque é uma limitação voluntária de acordo com determinados requisitos, que é o principal deles, a não permanência daquilo, ou seja, a temporalidade, certo? Se o BBB durasse a vida toda, ou seja, um exemplo de Show de Truman, por exemplo, em que, não sei se vocês já assistiram ao filme, é aquele filme com Jim Carrey, espetacular, em que a vida toda da pessoa é observada, isso não pode, mas naquele caso específico, como só dura no máximo 3 meses, não é uma questão permanente, nem geral, ou seja, não vai para todo mundo, são só aquelas pessoas específicas, não tem problema, beleza? Mas ainda assim tem gente que é contra, assim. Eu tenho colegas de curso que são contra justamente porque, você não pode renunciar ao seu direito à privacidade, enfim. Mas o enunciado é esse. Deu para entender, gente? A regra de que são absolutos esses... eu estou por fora que falaram sua vida, né, amiga? Alguém falou alguma coisa que eu não ouvi ou foi só... Não, é que a vida de meu show de Truman. Toda hora acontece uma coisa inesperada. Aí a gente não. Pois é, ou seja... Mas calma, a vida de quem? Ô, amiga, não me exponha, não. A vida de Luana. Eu não falei o que era. Os direitos da personalidade de Luana podem estar sendo violados. Vamos manter... Não, brincadeira, gente. Mas, enfim, basicamente é isso. Todo mundo tem que respeitar seus direitos da personalidade, em regra, o tempo todo, mas se não quiser, não precisa, não, brincadeira. Mas, se você for limitar aqueles direitos, isso tem que ser de forma específica, certo? Na doutrina, existem explicações bem melhores do que a minha, bem mais profundas, mas essa é uma aula de apresentação geral dos direitos da personalidade, certo? Vamos lá. Como eu falei, existem outras características dos direitos da personalidade, mas elas são basicamente as que já foram expostas aqui, ou então podem ser até diferentes, mas elas mudam pouca coisa. De todo modo, para não dizer que eu não citei, para não dizer que eu não falei das flores, eu vou citar algumas, como, por exemplo, a impenhorabilidade dos direitos da personalidade, ou seja, eles não... É porque eu me sinto até besta explicando isso, que está no próprio nome, eles não podem ser
alvos de penhora. Você não pode dizer assim, seu direito à vida está suspenso enquanto você não cumprir tal obrigação. Até porque não tem como suspender o direito à vida temporariamente, né? Enfim. Intransmissíveis, inexpropriáveis, isso é importante, eles têm natureza não patrimonial, né? Ou seja, extrapatrimonialidade, entre outras características que vocês vão ver na doutrina, se vocês quiserem passar um sábado à tarde lendo sobre direito civil, que eu tenho certeza que é o hobby favorito de 90% de vocês, né? Eu sei que quando vocês estão sem ter o que fazer, vocês abrem a doutrina do civil, porque é muito legal. Então, vamos lá, gente. Deu para entender penal, sim. Não, com certeza, assim, direito previdenciário é o meu favorito. Assim, quando eu estou sem fazer nada, eu penso, rapaz, que tal estudar direito previdenciário, né? Tributário, delícia. Enfim. Empresarial, quando sobra tempo. Perfeito. Inclusive, vocês estão pagando empresarial agora, né? É uma delícia. Empresarial 1, empresarial 2, horrível, sério, com todo respeito. Eu odeio empresarial 2, que trata de recuperação judicial e falência. Horrível, mas empresarial 1 é legal. Empresarial 1 é ruim também. Não. Todos os empresariais são ruins. Não. É um absurdo. Vocês estão falando do ex-monitor de direito empresarial 1, que sério, eu amei tanto que é quase real a questão de passar um sábado à tarde. Mentira, é impossível. Mas é legal, sério. Principalmente quando você compara com o Empresarial 2. É porque vocês não pegaram o Empresarial 2 ainda, pra vocês verem quão horrível é. Então eu vou ter morrido até lá, né? Porque se Empresarial 1 já quase me mata, imagine o 2. Nada. Mas assim, são diferentes. Mas enfim, é legal. Doutrina de André. Perfeito. Enfim, então vamos lá, gente. Qual é a classificação dos direitos da personalidade de acordo com aqueles que estão previstos no Código Civil? Como eu disse, a gente tem duas, com base no que está nos artigos 11 a 21. A primeira divisão é dos direitos à integridade física e psíquica, e a segunda são os direitos à integridade moral, certo? Vamos começar com os direitos à integridade física e psíquica. O primeiro direito que a gente vai ter aqui é o direito de disposição do próprio corpo, tanto em vida quanto após a morte. Inclusive, todo professor de civil fala isso. Diz assim, todo mundo tem o direito de, depois da morte, dispor do seu corpo. Não, porque depois da morte você não tem como fazer nada. Então, a lei, inclusive, é inteligente, porque vocês vão ver no artigo 14, que eu já vou adiantar aqui, que é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Ou seja, não é depois, é para depois. A disposição em si você faz em vida. Enfim, então vamos lá, gente. O direito à disposição do próprio corpo em vida e após a morte está previsto nos artigos 13 e 14 do Código Civil, que estabelecem o seguinte, e aí eu vou pedir para outra pessoa com uma voz tão bela, ou até mais bela do que a Daniel, ler primeiro o artigo 13 e o seu parágrafo único, por favor. Dessa vez não precisa nem abrir o site do Planalto, já está aí no documento, é só ler. Vou ler então. Salvo por exigência médica, é defeso ao ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Perfeito. Muito obrigado, João. Nossa, eu estava só esperando o elogio de Tiago. Ainda bem que você... né? Perfeito. Valeu, João. É o seguinte. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar antes da gente se aprofundar na análise desse artigo. Eu não sei se vocês sabem. Vocês já são, obviamente, muito maduros no direito, já são verdadeiros júris filósofos, né, júris consultos, mas pode ser que alguém não saiba, como eu não sabia quando eu estava pagando civil. Quando a lei diz que é defeso o ato de disposição, o que é que significa? Perfeito, exatamente. É defeso significa é vedado, é proibido, beleza? Exato, basicamente que não pode.
Só para vocês entenderem, certo? Quando a lei diz é defeso, significa é proibido, é vedado. Então, vamos lá. O que é que a gente consegue entender desse artigo? A gente quer entender que... A gente quer não, né? A gente precisa entender que existem limites para a disposição do próprio corpo. Ou seja, o corpo é meu? É. Mas eu posso fazer o que eu quero com ele? Não. Então, o indivíduo ele é impedido de fazer o que ele quer a respeito da sua integridade física. Como, por exemplo, você não pode decidir amputar o seu braço sem que haja uma justificativa médica. Pode ser não médica, mas assim, principalmente médica, né? A lei trata da justificativa médica razoável. E aí você pensa assim, velho, como assim eu não posso fazer isso? Quem é que vai me impedir? Espero que, sei lá, alguma pessoa que ame você, ou até mesmo que não ame, mas que se preocupe, enfim. Quem é que vai me impedir? Como é que eu posso não ter direito a isso, etc, etc. Basicamente, imagine, você fala assim, vou amputar o meu braço, porque eu quero. Porque, sei lá, acho que eu vou ficar mais bonito sem um braço. Você pode fazer isso? Não. Ou seja, se alguém vir que você vai amputar seu braço e a pessoa decidir segurar você para impedir que você ampute seu braço, essa pessoa não vai estar violando o direito. Muito pelo contrário. Ela vai estar protegendo o seu direito de integridade física. Porque em qualquer outra situação, por exemplo, se você falar assim, rapaz, acho que hoje eu quero ir à igreja, e alguma pessoa vier segurar você para impedir que você vá à igreja, essa pessoa vai estar violando o seu direito de ir e vir. Essa pessoa vai estar agindo em desconformidade. Não me perguntem se essa palavra existe, eu vou fingir que existe porque é legal. Essa pessoa vai estar agindo em contrariedade ao direito. Mas se você disser, quero amputar meu braço, e a pessoa segurar você para impedir que ela faça, ela não vai estar violando o direito, justamente porque você não tem o direito de amputar seu braço. Deu para entender? Você não pode decidir o que você faz com o seu próprio corpo em todas as situações. Vou voltar aqui, artigo 13. Quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Como exemplo, de amputar o seu próprio braço. Por outro lado, o princípio da adequação social, que vocês vão ver na doutrina, faz com que o direito admita certas mutilações que são socialmente aceitas, que não contrariam os bons costumes, como, por exemplo, cirurgias plásticas, né? Rinoplastia, silicone, ou, sei lá, não estou muito por dentro, mas vocês sabem, né? Enfim. Cirurgias plásticas, aplicações de piercings e tatuagens, ou alterações em partes do corpo que se regeneram, que se renovam, como, por exemplo, cabelo. Você pode ser proibido de cortar o cabelo, porque realmente você vai estar, digamos assim, cortando uma parte do seu corpo, mas aquilo se regenera, aquilo se renova, então o ordenamento jurídico não vê problema naquilo, certo? Então, assim, cabelo, unha, sangue, que são coisas que se regeneram, que se renovam, você pode dispor deles dentro do razoável, claro, né? Você pode doar sangue, mas você não pode doar os 5,5 litros que você tem, você morre. Mas, enfim, deu para entender? Inclusive, o ordenamento jurídico, ele vê, sim, que no caso de necessidade médica, é lista a diminuição permanente de integridade psicofísica, certo? No caso de transplante de órgãos, existe, como vocês viram lá no artigo, uma lei especial que trata disso. Essa lei é a Lei 9.434 de 1997. No parágrafo 3º do artigo 9º dessa lei, há uma série de exigências e requisitos para que esse transplante seja considerado lícito. Porque a gente sabe que existe no mercado negro o transplante ilegal de órgãos, né? Porque, enfim, ele é ilegal. Mas, para que ele seja lícito, existem requisitos, como, por exemplo, a pessoa doadora precisa ser juridicamente capaz, precisa haver uma ligação familiar, se não me engano, é até o 4º grau, entre o doador e o receptor daquele órgão. Se for outra pessoa, se não for familiar, precisa ter autorização judicial, enfim, uma série de requisitos que vocês vão ver lá, mas a gente não vai se aprofundar neles, porque a gente não está estudando transplantes, a gente está só estudando o direito à disposição do próprio corpo, certo? Então, esse foi o artigo 13. Agora eu vou pedir para que outra pessoa, sem ser Daniel e João, leia a disposição do artigo 14 e do seu parágrafo único. Meu Deus, que calor. Ninguém? Vou ler. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único.
o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Perfeito. Muito obrigado, Luana. E agora, só antes de continuar, esperar a mensagem de Tiago, né? Vamos lá, Tiago. Por favor, não sejamos indecentes. Não sejamos mal educados. Não sejamos misóginos, né? Porque elogiar os homens se elogia, mas quando é uma mulher lendo, eu tô vendo, Tiago. Vou falar isso na nossa reunião do Natal da família. Meu Deus, sério. 9 da manhã de uma segunda-feira, o caba leso assim. Mas enfim, tudo bem, né? Sinto muito, Luana. Eu transmito os elogios de, né, bela voz, etc. Mas aparentemente Tiago não concorda. Enfim. O que é que esse artigo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você pode dispor do seu próprio corpo para depois da morte. Como eu disse, não é depois. Depois você não pode fazer nada, você morreu. Mas para depois da morte, você pode dispor do seu corpo, contanto que isso seja gratuito. Ou seja, você não pode dizer assim, ó, depois que eu morrer, pode comprar meu corpo por 30 mil. Aí tu paga para o meu filho. Não, de jeito nenhum. Essa disposição tem que ser gratuita e por 2 objetivos. Ou objetivos científicos, como, por exemplo, quem doa o próprio corpo para universidades, para que seja estudado, né, nas aulas de anatomia, etc., etc., ou por motivos altruísticos, ou seja, por motivos de doação de órgãos, por exemplo, certo? Enfim, lembrem, isso não pode nunca estar num contexto oneroso. Todo transplante, doação, tem que ser feito de forma gratuita. Existe até uma discussão sobre por que é que, né, a gente vê principalmente na internet, mas por que eu não posso vender meu órgão, etc. Porque não pode, é um absurdo, mas eu não vou me aprofundar sobre isso, porque, né, eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas quem quiser discutir sobre isso no grupo vai ser muito bem-vindo. Então vamos lá, gente. O segundo direito que a gente vai tratar aqui em relação à integridade física e psíquica é o direito à escolha de tratamento médico e de intervenção cirúrgica, que está no artigo 15 do Código Civil. Então, eu vou pedir para que outra pessoa, de preferência um homem, né, porque aparentemente se for uma mulher, Tiago não vai elogiar. Não, brincadeira. Eu vou até, inclusive, pedir para que uma mulher leia para que a gente fique 2-2, né? Que leia o artigo 15 que está aí no documento. Artigo 15 do Código Civil. Eu posso ler. Por favor, Milena. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Perfeito, muito obrigado. Eu não vou nem esperar agora. Ó, tá vendo? Ele não vai comentar mais uma vez. Ele tinha a chance de se redimir? Tinha, mas cada um com suas escolhas, né? E escolha é justamente do que trata esse direito daqui. É o direito de escolher receber ou não tratamento médico e intervenção cirúrgica, etc. Por quê? Porque o nosso direito, o nosso ordenamento jurídico, ele se preocupa com a liberdade que o paciente tem de ter a sua integridade física e psíquica tratada de determinada forma. Ele deve ter plena consciência dos riscos do tratamento médico, da intervenção cirúrgica, e, para isso, o profissional habilitado deve informá-lo. O médico ou enfermeiro, enfim, profissional habilitado, como eu disse, é obrigado a conscientizar o paciente sobre os riscos do tratamento médico, da falta dele, mas, mesmo assim, o paciente, o doente, continua com a prerrogativa de recusar o tratamento se ele quiser. Inclusive, eu vou falar com base na série House, né, que é aquela outra série médica sem ser Grey's Anatomy, que eu assisti muito, assisti 3 vezes, que tem um episódio inteiro sobre isso, se chama... Como é? Nossa, eu esqueci. Legal, né? Eu fui falar o exemplo e esqueci. Tô triste agora, mas enfim, é um episódio inteiro sobre uma pessoa que recusa tratamento, etc, etc. E porque tem uma sigla no inglês sobre isso. Deixa eu ver a pergunta de Ana Raquel aqui. Quando um pai nega tratamento médico para um filho, se enquadra nisso? Aí é que tá. Esse artigo 15, ele gera várias dúvidas que são episódio do cantor. Rapaz, eu não lembro, mas eu acho que é. Eu acho que é. Desculpa, Raquel, deixa eu só pesquisar, porque senão eu vou ficar com isso na minha cabeça.
Exatamente. É um episódio chamado DNR. E DNR deixa eu até ver aqui. DNR é uma sigla que em inglês significa Ordem de Não Ressuscitação, basicamente. E é um episódio inteiro sobre isso, etc. Para quem ficar curioso, é o episódio da primeira temporada. Não sei qual é, mas enfim. Desculpa, vamos para a parte mais importante, que é a dúvida de Ana Raquel aqui. O pai que nega tratamento para um filho. Então, o pai, ele está, nesse caso, na figura de representante legal, certo? E, em tese, é ele que decide sobre a vida do filho dele. Mas não é tão simples assim. A gente vai ver, vocês vão ver na doutrina, eu não vou me aprofundar sobre isso, porque cada caso é um caso. E o que a gente vai ver na doutrina é justamente isso. Eu até grifei isso na doutrina de Pablo Stolze, que ele diz o seguinte: isso inclusive se aplica à questão das testemunhas de Jeová, né, quando se coloca por um lado o direito à vida e do outro a liberdade religiosa, naquela questão de transfusão de sangue. A doutrina de Stolze e Pamplona destaca que nenhum posicionamento que se adotar agradará a todos, mas parece-nos que, nesses casos controversos, a cautela recomenda que as entidades hospitalares, por intermédio de seus representantes legais, obtenham o suprimento da autorização pela via judicial, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, qual o valor jurídico a preservar. Ou seja, é uma questão casuística, certo? Cada caso, né, acontece de determinado jeito, e aí é o juiz que vai analisar, no caso concreto, o que é que tem que ser feito. Mas o que a lei coloca expressamente para a gente é que você não pode ser obrigado a se tratar, certo? Isso, inclusive, está no Código de Ética Médica, etc. Mas, enfim, deu para entender que ninguém pode ser constrangido, ninguém pode ser obrigado a submeter a tratamento médico, intervenção cirúrgica. Inclusive, Raquel, deu para entender que, assim, nesses casos, é o caso concreto que vai determinar, o magistrado que vai analisar, que não existe uma resposta pré-pronta para aquilo. A única resposta pré-pronta que a gente tem é essa, de que você não é obrigado, não pode ser constrangido a submeter a tratamento médico. Beleza. Como eu disse, é porque eu não vou tratar disso na aula, né? A gente está fazendo um apanhado geral dos direitos da personalidade, mas depois a gente pode discutir isso com mais profundidade. Então vamos lá. Os direitos à integridade moral previstos no Código Civil. O primeiro deles aqui é o direito à identidade pessoal, né? Ou seja, não apenas isso, mas principalmente o direito ao nome, direito ao nome e pseudônimo. Então a gente vai ter aqui 4 artigos. Eu vou pedir para que alguém leia, pode ler os 4 de uma vez, porque eles têm um teor só e a gente vai discuti-los como se fosse só uma coisa. Tiago perguntou uma coisa: se uma pessoa quer doar um órgão e isso for pôr sua vida em risco, entra nessa questão também? Aí é que tá, Tiago. Essa questão de doação de órgãos, ela está prevista, como eu disse, na Lei 9.434 de 97, que é a Lei dos Transplantes, etc. Mas a gente viu, eu vou até voltar aqui, a gente viu que quando importar diminuição permanente de integridade física, você não pode dispor do seu próprio corpo, salvo por exigência médica. E porque eu não queria me aprofundar sobre isso, mas como você perguntou, é interessante falar. Eu vou abrir aqui a lei dos transplantes, quem quiser abrir também pode abrir, porque, como eu disse, o artigo 9º trata dos requisitos para doação, certo? O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: é permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuges ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive na forma do artigo, enfim, ou em qualquer pessoa mediante autorização judicial, dispensada essa em relação à medula óssea. Ou seja, você pode doar sim, mas o parágrafo 3º traz o seguinte: só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, ou seja, um rim, por exemplo, que tem 2, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo, cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Beleza? Então,
É claro, como eu disse, no caso concreto é que você vai ter a resposta disso, mas essa é a regra, certo? Tem todas essas exigências, todos esses requisitos. E eu lembro que quando eu era criança, eu até pensei assim, velho, tem gente que é cega e que para passar a enxergar só precisa de uma córnea. E eu tenho duas. Por que eu não fico com um olho e a pessoa fica com outra? É muito melhor do que eu ter dois e a pessoa ter nenhum. Mas não pode, não. Tá querendo dar o coração para alguém. Será? O nosso último romântico. Mesmo, como bem apontou Milena. Mas pode ficar tranquilo que no sentido figurado, isso não só é permitido, como é incentivado, né? O direito quer que a gente seja feliz. Mentira, se quisesse a gente não estava aqui estudando. Mas ele quer que a gente seja feliz, que a gente ame, que a gente constitua família, etc. Então, fique à vontade para dar o seu coração para os outros. Para o nosso último romântico, se for possível, eu gostaria de pedir que ele lesse os 4 artigos aqui, do 16 ao 19. Você tem como, Tiago? Para a gente julgar a sua voz? Tem. Deixa eu preparar minhas cordas vocais aqui. Tá, vamos lá. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades ilícitas goza da proteção que se dá ao nome. Perfeito. Agora cabe a toda a turma. Breno já se adiantou. Já julgou a voz de Tiago. Mas Breno é homem, né? Então, assim, ele não é vítima da misoginia evidente. Brincadeira. Luana tá se vingando, ela disse que achou feia. Então, assim, véi, sério, pelo amor de Deus, nem parece que é aula. Mas, vamos lá, gente. Ainda bem que o professor não tá aqui. Se ele tivesse, eu tinha meu contrato de monitoria rescindido, né? Enfim, vamos ao que interessa. Juridicamente falando, que o que interessa na vida é brincadeiras, mas academicamente não. Enfim, do que tratam os direitos 16 a 19? Eles tratam o direito à identidade, ele não se resume ao nome. Como eu disse, nome e pseudônimo não são a única representação do direito à identidade. A gente tem, por exemplo, a voz, os jeitos da pessoa que representam aqueles elementos que distinguem determinada pessoa, natural ou jurídica, de outras, certo? Então, o direito ao nome é um direito reconhecido pelo Código Civil, mas ele não é o único, ele não é a única forma de direito à identidade pessoal, beleza? Eita, aula é gravada. Muito bem lembrado, Vinícius. Pois é, agora ela vai ter que ser excluída, não pode ser um absurdo desse. Uma falta de seriedade numa aula gravada. Não, brincadeira, gente. Mas, enfim. Vamos para o que é sério, então, porque a gente finge que nem estava brincando aqui. Enfim, indo para o que é sério. O direito civil, o Código Civil, ele reconhece o direito ao nome, mas uma coisa muito importante sobre esse direito é o fato de que ele não pode ser alterado por mera preferência, por mero capricho pessoal. Você não pode dizer assim, rapaz, meu nome é Luiz Arthur, mas eu gosto mais do nome Caio, então vou passar a me chamar Caio. Não, porque isso feriria a sua identidade pessoal. O elemento que distingue você, que é o seu nome, um deles, não pode ser alterado porque que eu quero e ponto. Até porque isso dificultaria muito a vida em sociedade, né? Imagina se eu estou falando com determinada pessoa e hoje ela se chama Luiz Arthur, mas aí amanhã ela vai passar a se chamar Caio, depois de amanhã vai passar a se chamar Lucas, enfim. Não pode, certo? Mas a imutabilidade não é absoluta. Existem nomes, existem situações, sim, em que o nome pode ser trocado, ele pode ser mudado de forma lícita, de acordo com a lei. E isso está lá previsto na Lei de Registros Públicos, que é a Lei número 6.015 de 1973. Quais são essas hipóteses? Eu não vou me aprofundar sobre elas, se vocês quiserem ver na doutrina, fiquem à vontade, mas só para vocês terem uma noção. Você pode mudar o seu nome no caso de homonímia, ou seja, quando você tem o mesmo nome que outra pessoa. É ainda pior quando você tem o mesmo nome assim, completo. Quando você tem o mesmo nome, o mesmo
prenome e tal, é mais difícil você conseguir mudar. Mas quando você tem o mesmo nome completo, você mora na mesma cidade, por exemplo, que aquela pessoa, aí é mais complicado. Por exemplo, tem uma pessoa em João Pessoa, falei muitas pessoas em uma frase só, mas tem um rapaz em João Pessoa que, se eu não me engano, de acordo com o Instagram dele, mora no mesmo bairro que eu. E o nome dele é Luiz Arthur Leal, escrito do mesmo jeito que o meu. Luiz com S, Arthur com TH, Leal do mesmo jeito. E é o mesmo nome que o meu, né? Só que o meu nome é Luiz Arthur Macedo Leal. O dele é só Luiz Arthur Leal. Então, assim, a gente tem o mesmo nome? Tem. Mas isso traz prejuízo à identificação pessoal? Não necessariamente. Então, e como ele não é uma pessoa famosa, do mesmo ciclo que eu, é até, enfim, mais tranquilo em relação a isso. Mas é uma das situações possíveis de mudança de nome, é a homonímia, certo? A outra é exposição ao ridículo, ou seja, um nome que é... Enfim, eu não vou nem dar exemplos, porque a gente já está de gracinha demais nessa aula. Exposição ao ridículo, você pode modificar o seu nome dos 18 aos 19 anos, né? Isso está lá no artigo 56, eu acho, da Lei de Registros Públicos, tem as regras lá, mas entre os 18 e os 19 anos, ou seja, no primeiro ano da maioridade civil, você pode mudar seu nome. Você pode acrescer um apelido, como foi o caso de Lula, como foi o caso de Xuxa, né, que acresceram o apelido deles ao nome de verdade, né? Lula, antigamente, era Luiz Inácio da Silva, e hoje é Luiz Inácio Lula da Silva. Você pode mudar o nome social, né, que é o nome pelo qual você é reconhecido socialmente, principalmente no caso de transexuais, etc. No casamento, quando você casa, né, adquire o nome da outra pessoa, você pode suprimir partículas como de, né? Tem gente, por exemplo, que é Teixeira de Carvalho. Pode ser Teixeira Carvalho, né? Você pode suprimir essa partícula. Luana, por exemplo, Teixeira de Carvalho. Ela pode mudar para Teixeira Carvalho. E vítimas e testemunhas de crime podem mudar o seu nome também para fins é redundante, para questões de proteção, etc. Mas, enfim, isso não é o foco da aula. São só algumas mudanças, algumas exceções à imutabilidade do nome, certo? Mas o que importa que a gente precisa saber aqui é que o direito protege o direito ao nome, o direito à identidade pessoal, e não apenas isso, mas também ao pseudônimo, como a gente vê no artigo 19, certo? E a proteção aqui não é só a proteção moral, ela é também a proteção econômica, como a gente viu nos artigos 17 e 18. Você não pode usar o nome alheio em propaganda, por exemplo, sem autorização. Beleza, gente? Deu para entender? Milena levantou a mão. Fala, Milena. É que você estava falando das hipóteses de mutabilidade de nome, aí eu lembrei que tem uma que é embaraço no setor comercial. Só que eu li, mas eu não entendi o que era. É como se, por exemplo, eu tivesse o mesmo nome de um golpista e aí eu quisesse mudar? É nesse sentido? Aí é que tá. Embaraço. É porque, lembre, o direito ao nome, ele não é só das pessoas naturais, pessoas físicas, é das pessoas jurídicas também. Então, talvez, por exemplo, a gente até teve uma ação no STJ que uma empresa brasileira tinha o mesmo nome que... se eu não me engano, Zé Vaqueiro passou... Não, porque não era o nome da empresa. Mas, enfim, existem possíveis conflitos que você pode ter, como nesse caso, por exemplo, de você ter o mesmo nome que outra pessoa, que outra empresa, outra pessoa jurídica, outra pessoa física, e você pode mudar. Mas, para ser sincero, eu não sei dizer exatamente, nesse caso de embaraço, eu não analisei como é que se manifesta essa possibilidade, mas eu posso analisar na doutrina, porque, como eu disse, a questão das possibilidades de mudança de nome não é o foco que a gente vê na doutrina referente ao direito da personalidade, mas é um assunto, sim, interessante, e a gente pode se debruçar sobre ele depois. Então, eu vou até procurar isso no Google, na doutrina, enfim, ver se eu acho, e falo no grupo depois, certo? Mas, enfim. Tudo bem. Valeu. Direito à imagem. O direito à imagem, ele não está só no Código Civil, mas ele também está no artigo 5º da Constituição, no inciso 10. Eu acho que tem tempo. Alguém pode ler, por favor, os artigos 5º, inciso 10, e o artigo 20, parágrafo único do Código Civil, o artigo 5º da Constituição, enfim. Eu leio. Todos são iguais perante a lei, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Artigo 20. Salvo se autorizados ou se necessária a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. O parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Beleza, muito obrigado, Daniel. Deu para entender, né, gente? Assim, esses dispositivos são bem diretos, mas, de todo modo, eu coloquei aqui 2 parágrafos para esclarecer esse direito. Quando se fala em direito à imagem, você está falando a toda forma de reprodução da figura humana, ou seja, não é só a imagem. E pode ser em sua totalidade ou em parte, ou seja, a imagem completa da pessoa ou parte dela, enfim. Isso é óbvio. Às vezes eu explico algumas coisas que estão escritas, mas enfim. Então a gente tem 2 tipos de imagem aqui. A imagem retrato, que é a representação física da pessoa, ou a imagem atributos. A imagem atributo, como conjunto de caracteres cultivados pela pessoa que são reconhecidos socialmente, né? As habilidades da pessoa, etc. E isso é explorado na doutrina, mas uma coisa importante que a gente tem que tratar aqui é que o direito à imagem, ele é um dos principais alvos de tensão, de colisão, de conflito com a liberdade de imprensa. Por quê? Porque existe um limite tênue entre o direito pessoal, o direito da personalidade de imagem de cada pessoa, e a liberdade de imprensa de publicar, por exemplo, coisas relacionadas à imagem de outra pessoa. Então, por exemplo, é muito comum que você veja na capa de uma revista a foto de alguém bocejando em um encontro, em uma palestra, para você dizer que aquela pessoa não estava interessada, etc. A simples imagem de uma pessoa bocejando faz parte do direito à imagem. Só que a gente tem a liberdade de imprensa por outro lado. Então, assim, nesse caso de conflito, a doutrina sugere que seja utilizada a ponderação, em que você sopesa o grau do interesse lesivo, ou seja, liberdade de informação, com o grau do interesse lesado, que é o direito à imagem, e aí você verifica se o grau do interesse lesivo, ou seja, se a liberdade de expressão, a liberdade de... exato, a liberdade de imprensa, eu coloquei liberdade de informação, mas o que eu quis dizer foi a liberdade de imprensa, que é uma das manifestações da liberdade de expressão, enfim. Você verifica se a liberdade de informação... Meu Deus, eu li de novo errado. Se a liberdade de imprensa, ela justifica o grau de afetação do interesse lesado, ou seja, basicamente você faz um juízo ali, se vale a pena, se aquilo prevalece sobre o direito de imagem, certo? Mais um exemplo aqui de no caso concreto, o magistrado vai analisar, beleza? Enfim, esse é o direito à imagem. Como eu disse, na doutrina vocês podem se debruçar com mais detalhes, mais exemplos, mais profundidade sobre esse direito. A privacidade é o último dos direitos que a gente vai ver aqui no Código Civil. Está no artigo 21, que eu vou pedir para alguém ler rapidinho, por favor. Artigo 21 do Código Civil, que está na tela. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Perfeito. Muito obrigado, Thalita. Ou seja, basicamente o que a gente vê aqui é que a privacidade, a vida privada, ela é a regra. A exceção são os atos que contrariem a privacidade. Eles existem? Existem. Mas eles precisam estar bem fundamentados, precisam estar respaldados na legalidade para que sejam admitidos. Então, a gente já viu no ponto anterior que o inciso 10 do artigo 5º da Constituição protege o direito à privacidade. E, basicamente, ele consiste
na ideia de que os fatos próprios da intimidade, da reserva da pessoa, eles não devem ser levados a público sem a sua vontade. Como eu disse, existem exceções a isso, como informações de interesse público, que podem ser exigidas, por exemplo. Mas, como eu disse, isso tem que estar dentro da legalidade, e é o juiz que, no caso concreto, vai analisar se a violação da privacidade é lícita ou não. Se não for, ele vai tomar as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato que contraria essa norma, certo? Então vamos lá, gente. Esses, como eu disse, foram os direitos que estão no Código Civil, mas... Opa, fala, Daniel. Luiz, esse direito da privacidade, tu se baseou em Lobo? Desculpa, baseei em quê? Em Lobo ou foi em Pamplona? Então, aí é que tá. Quando eu preparei essa aula, eu usei como fonte 3 doutrinas. Certo. Lobo, Pamplona e Tartus. Eu não lembro exatamente. É porque, assim, na construção dos pontos, eu realmente peguei as ideias dos 3. Rapaz, ter o PDF eu tenho. Na verdade, no caso, Paulo Lobo eu não tenho, não. Porque Paulo Lobo eu comprei mesmo o livro dele. Na época que eu tava estudando. Véi, que câmera horrorosa, né? Desculpa, gente. Mas eu comprei o livro dele. O PDF de Pablo Stolze eu tenho, mas ele tá na internet, gente. É só eu colocar Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona no Direito Civil. Não tem esse tópico no de Pablo Stolze e o de Pamplona. O direito à honra, direito à imagem e direito à identidade. Aí eu queria saber esse tópico de privacidade só para eu depois... Talvez ele esteja com outro nome, que é o direito à vida privada. Em Tartus, porque Tartus é uma bagunça, assim. Eu gosto demais de Tartus, mas nesse ponto de direito à personalidade eu achei meio bagunçado. Mas pronto. Mas acho que vocês conseguem encontrar. Eu tenho certeza que em Paulo Lobo, em Paulo Lobo você vai encontrar isso. Mas eu acho que é porque, assim, gente, como eu disse, esses direitos, às vezes eles têm outros nomes de acordo com o doutrinador. Então, tem gente que fala que direito à intimidade dá no mesmo que direito à privacidade e tal. Mas, aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas... Não, acho que vai ficar ruim, né? Tá focando, não. Não tá focando. Pois é. Desculpa, não sei se vai dar para ver, não, mas em Paulo Lobo, na edição que eu tenho, que é de 2019, a página 160, ele tem um ponto específico sobre direito à intimidade e a vida privada. Certo? Certo, obrigado. Nada. Enfim, como eu disse, existem outros direitos da personalidade fora daqueles elencados no Código Civil. Aquela questão da tipicidade aberta, tal. Porque não existe um rol fechado de direitos da personalidade, pelo menos é isso que defende a doutrina majoritária, certo? Alguns deles, inclusive, além de estarem fora do Código Civil, na Constituição, por exemplo, alguns deles nem tão positivados, como é o caso do direito ao esquecimento. Você não vê expressamente o direito ao esquecimento na legislação, certo? O direito ao esquecimento, inclusive, que será alvo de estudo por parte de vocês nessa disciplina, e a querida Cássia vai dar uma aula, com certeza, excelente, sobre direito ao esquecimento, certo? Então, eu vou citar ele aqui, mas vocês vão ter a oportunidade de se debruçar melhor sobre eles com a aula de Acácia. Então, assim, quais são os exemplos desses outros direitos da personalidade que não estão no Código Civil, expressamente, que não estão naquele capítulo 2? A gente tem o direito à vida, né, que todo mundo já sabe, que está na Constituição, está no artigo 5º. A liberdade, que também está no capítulo do artigo 5º. Inclusive, gente, lembra que eu falei sobre o caráter absoluto dos direitos da personalidade? Você pensa assim, como é que pode coexistir o caráter absoluto do direito da liberdade e, ao mesmo tempo, existir a possibilidade de prisão de alguém? Essa é uma discussão que vocês vão encontrar na doutrina, é interessante, mas eu vou até abrir aqui Paulo Lobo, mas ele argumenta uma coisa muito simples e muito interessante. O que ele diz é, o direito à liberdade, ele não é violado com o instituto da prisão, justamente porque essa privação da liberdade, ela não extingue a liberdade. Tanto é que a gente vê que
o nosso ordenamento jurídico, a Constituição, proíbe a prisão perpétua, né? No artigo 5º, inciso... Meu Deus, eu sou péssimo com números romanos. Mas inciso 46, certo? E também o ordenamento não admite o desrespeito à integridade física e moral do presidiário. Está lá no artigo 5º, inciso 49, beleza? Então, assim, essa questão da prisão é uma privação temporária da liberdade. Então, lembrem, quando a violação do direito à personalidade não é absoluto, ela não está dentro da ilegalidade, beleza? Enfim, direito à vida, à liberdade, a criações intelectuais. Então, aqui a gente tem o direito autoral, por exemplo, direito ao sigilo, né? O sigilo de correspondência, de sigilo telemático, etc. As pessoas não podem abrir sua correspondência, né? Vocês estudam tudo isso em constitucional, se não tiverem estudado já. O direito à honra, que é muito importante, que vocês vão estudar em Direito Civil 4, né? A diferença entre honra objetiva e honra subjetiva. O direito aos dados pessoais, vocês vão estudar isso em Direito de Informática, se já não tiverem estudado, né? LGPD, tudo aquilo. O direito de resposta, eu até coloquei a resposta, mas é o direito de resposta, enfim. É o direito de resposta, né? Que vem em decorrência de uma ofensa ou coisa do gênero. E, por fim, o direito ao esquecimento, que, se vocês já não tiverem visto, vai ser mais aprofundado na aula com a Cássia. Mas, basicamente, o direito ao esquecimento, ele é um pouco controverso, digamos assim. Existem posições favoráveis ao direito ao esquecimento e ao enquadramento dele como direito da personalidade. Existem outras não tão favoráveis, né? A gente viu que, em fevereiro de 2021, o STF decidiu pelo não reconhecimento do direito ao esquecimento, mas, como eu disse, isso tudo vai ser tratado com a Cássia, certo? Mas lembrem, o professor Rogério Fialho, ele não só é uma das maiores autoridades do país em relação ao direito ao esquecimento, né, ele é uma referência, mas ele é favorável. Ele, assim como eu também, ele acredita nesse instituto. Então, se vocês forem mencioná-lo na prova, claro, é importante vocês tragam, né, a análise geral dos dois lados, as duas ideias referente ao direito ao esquecimento, mas se tiverem que escolher, escolham pela admissibilidade dele, certo? Mas, enfim, como eu disse, a Cássia vai tratar disso com vocês de forma mais aprofundada. O último ponto que a gente traz aqui, como eu disse, será aprofundado na disciplina de Direito Civil 4, quando tratar de responsabilidade civil, é a tutela jurisdicional desses direitos. Ou seja, como é que o Poder Judiciário trata desses direitos. Isso está no artigo 12 do Código Civil, que agora sim é o último que a gente vai ver aqui. E aí eu vou pedir para que alguém leia esse último artigo e o parágrafo único dele, por favor. De preferência, outra pessoa que ainda não leu. Pronto, Iris. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando do morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Excelente, muito obrigado, Iris. Como eu disse, gente, isso daqui vocês vão estudar melhor em Direito Civil 4, que é um dos direitos civis mais legais. Direito Civil 1 é massa, Civil 2 também, principalmente vocês pagaram com o professor Rogério, como eu paguei. Direito Civil 3 é muito chato, que trata de contratos, né, entre nós. Mas eu não gosto de Direito Civil 3, mas Direito Civil 4 é uma delícia mesmo. Inclusive, eu tenho aula dele hoje de manhã, né? Tive. É muito legal, e vocês vão estudar melhor como é que se dá a reparação civil. Como é que se dá, por exemplo, o ajuizamento de uma ação. O ajuizamento não, vocês estudam em processo civil. Mas como é que se dá a resposta do Poder Judiciário em relação à violação de direitos da personalidade? A gente vai estar dando moral, etc, etc. Mas o que a gente pode extrair desse artigo é que os direitos da personalidade são tutelados em juízo, ou seja, existe a possibilidade no Poder Judiciário você cessar a violação ao direito, tanto de forma preventiva quanto repressiva, certo? Vocês sabem que, acho que vocês até já estudaram isso em constitucional, que eu falo aqui dos remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança,
que são instrumentos previstos na Constituição, são garantias relacionadas a esses direitos. Habeas corpus, o direito de ir e vir, né? Habeas data, o direito aos dados pessoais e tudo isso. Mandado de segurança, o direito líquido de certa forma geral, mas enfim. E esses instrumentos, esses remédios constitucionais representam as garantias que fazem com que, de forma preventiva, a gente tutele os direitos de personalidade em juízo. Você pode, sim, impetrar um habeas corpus preventivamente. Não sei se vocês tiveram aula com o professor Solon, no Constitucional 1, mas ele sempre falava do caso dos parlamentares, que quando iam para uma CPI, quando iam depor na CPI, é difícil falar isso, eu não vou falar, eu vou falar o verbo certo, que é impetrar. Eles já impetravam preventivamente o habeas corpus porque temiam que a sua liberdade, o seu direito de ir e vir podia ser cerceado, certo? Então, basicamente é isso. Como eu disse também no ponto... Qual foi o ponto? Não sei se foi o 1. Acho que foi. O parágrafo único do artigo 12 trata, inclusive, da possibilidade de, depois da morte, você cessar a ameaça ou a lesão ao direito da personalidade, como o caso da honra. Certo, gente? Como eu disse, a gente aqui não tem todo o tempo do mundo para se aprofundar sobre os direitos da personalidade. Eu estou falando muito rápido, né? Sobre os direitos da personalidade, mas a gente está fazendo aqui um apanhado geral do que é que eles são. Beleza? Então, só para concluir, vou voltar aqui. Conceito e importância, a gente viu aqui. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que são os direitos de personalidade, por que é que eles são importantes e qual é o destaque que o ordenamento jurídico dá a eles? Previsão legal deles. A gente viu que eles estão não apenas no capítulo 2 do título 1 do livro 1 da parte geral do Código Civil, mas também estão na Constituição, existem alguns que não estão positivados, inclusive. A gente trata todas as características deles, porque eles são inatos, são vitalícios, irrenunciáveis, indisponíveis, imprescritíveis, absolutos, impenhoráveis, inexpropriáveis, extrapatrimoniais, enfim. A gente viu também a classificação deles, né, dos que estão presentes no Código Civil, e a gente viu outros direitos, como o direito ao esquecimento, o direito ao sigilo, que não estão expressamente no Código Civil, mas que são considerados direitos da personalidade, e por fim a gente viu que existe uma tutela em juízo desses direitos. Beleza? Então, assim, gente, agora já são 20 para as 10, eu vou só abrir, caso alguém tenha mais dúvidas, mas se não, acho que inclusive que quem estiver gravando pode encerrar a gravação, e quem quiser ir embora também pode ir. Não saiam de jeito nenhum. Eu esqueci da chamada, porque o professor, como eu disse, ele passou para mim a lista dos alunos, então só para registrar mesmo quem está aqui. Inclusive tem muita gente, fiquei feliz, tem 47 pessoas. Obrigado pela participação, né? Então assim, gente, vou fazer a chamada, mas antes, alguém tem alguma dúvida? Acho que agora não, mas tipo, de tarde, quando estiver estudando, se surgir alguma dúvida... Perfeito, assim, excelente, Daniel. Lembrem, o nosso grupo, como eu disse, ele não está lá como decoração, ele é para vocês tirarem dúvidas. Então, mandem mensagem no privado, se vocês quiserem, mandem mensagem. No grupo é até melhor, porque a sua dúvida pode ser da outra pessoa, né? Enfim, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, certo? Agora eu vou só fazer a chamada. Opa, eu fechei. Vou só fazer a chamada, mas enfim, vamos lá. Quem não estiver podendo responder oralmente, coloca no chat que eu acho que eu consigo ver. Ana Clara Cruz Rocha. Presente. Ana Raquel Soares de Medeiros. Ana Raquel tá, perfeito. Ela falou no chat. Vi agora. Meu xará, Arthur Moreira Torquato de Almeida Guerra. Eu acho que ele vai trancar. Eita, beleza. Eu tô lendo, mas eu não tava escrevendo, eu não tava fazendo registro, tava lendo só por ler, né? Arthur Moreira. Próximo.
Áurea Beatriz. Presente. Beatriz Barros. Beatriz Barros de Moraes, não. Beatriz Barros. Breno Pinto Duarte. Presente. Caio Vinícius, tá aí também, eu lembro. Presente. Cecília Por Deus Moura. Presente. Daniel Gomes Pessoa. Presente. Daniel Aguiar. Davi Felizeu. Tá lá. Davi Regis, de Menezes Chimenez. Presente. Francisco Marques Batista Júnior. Francisco Marques, não, né? Francisco Marques. Gedelande. Câmera ligada. Muito obrigado, Gedelande. Guilherme Rafael Batista. Presente. Heloísa Maria Marques Pinheiro. Presente. Iris Alves Mendonça, tá aí. Jefferson Presente. Oliveira da Silva Lacerda. Presente. João Felipe Fernandes de Souza. Presente. John Wesley Rosa da Silva, tá aí, eu acho. Tá? John Wesley Rosa da Silva.